20 microgramas, uma quantidade menor que um grão de sal, já é o suficiente para virar a percepção humana de cabeça para baixo. Estamos falando do LSD, a dietilamida do ácido lisérgico sintetizada em laboratório em 1938 pelo químico suíço Albert Hofmann, que só descobriu o efeito da substância 5 anos depois, quando absorveu um pouco dela pela pele sem querer e teve a primeira viagem psicodélica registrada da história, pedalando até em casa em meio a alucinações. O LSD age nos receptores de serotonina do tipo 5-HT2A, e o resultado é uma enxurrada de distorções visuais, padrões geométricos, rastros de luz atrás de objetos em movimento, paredes que parecem respirar, sinestesia, que é quando os sentidos se misturam a ponto de a pessoa relatar que está enxergando sons ou ouvindo cores, e uma alteração completa da noção de tempo que pode durar de 8 a 12 horas seguidas. E aqui vem a virada. Durante os anos 50 e 60, a CIA usou o LSD secretamente em experimentos de controle mental chamados de MK-Ultra, dando a substância para voluntários e pacientes psiquiátricos sem consentimento, numa tentativa desesperada de transformar o composto numa arma psicológica. Só depois disso, o LSD escapou dos laboratórios, caiu nas mãos de figuras como o escritor Ken Kesey e virou símbolo da contracultura dos anos 60. Hoje, pesquisadores da Imperial College London, como Robin Carhart Harris, usam o LSD para estudar como o cérebro se reorganiza sob efeito psicodélico, numa teoria chamada de cérebro entrópico. Se o LSD já é intenso, a Salvia divinorum consegue ser ainda mais avassaladora, só que em bem menos tempo. Essa erva mexicana, usada havia séculos por xamãs mazatecos em rituais de cura, contém a salvinorina A, uma substância que age de um jeito completamente diferente dos outros alucinógenos dessa lista. Ela não mexe com a serotonina, e sim com os receptores opioides do tipo kappa do cérebro. Os relatos descrevem uma sensação de ser puxado ou achatado contra superfícies, crises de riso incontrolável, e boa parte das pessoas fala em sensações de virar outra coisa por completo, uma parede, um objeto, um lugar diferente, durante um período que dura só uns 5 a 10 minutos, mas que quem já experimentou descreve como os minutos mais desorientadores da vida. Só que se tem um alucinógeno que parece ter saído direto de um conto de fadas macabro, é a Amanita muscaria, aquele cogumelo vermelho de bolinhas brancas que qualquer criança reconheceria de desenho animado e que o etnomicólogo Gordon Wasson associa à lenda do Papai Noel e das renas voadoras, já que os xamãs siberianos distribuíam esses cogumelos em sacos vermelhos e brancos durante o solstício de inverno. Ela não age pela serotonina, e sim por 2 compostos, o ácido ibotênico e a muscimol, que estimulam os receptores GRABA do cérebro, provocando uma sequência estranha de náusea, depois euforia, depois uma espécie de sonolência lúcida cheia de alucinações vívidas. E aqui está o detalhe mais bizarro de toda essa lista. Como os compostos ativos passam quase intactos pela urina, era comum entre os povos siberianos beber a urina de quem já tinha consumido o cogumelo para sentir o efeito de novo, e as renas da região aprenderam a procurar tanto o cogumelo quanto a urina de humanos por causa disso, um comportamento documentado por Wasson em suas pesquisas. Da Sibéria para a floresta equatorial africana, a ibogaína puxa a substância mais radical dessa lista até agora. Ela vem da raiz de um arbusto chamado tabernante iboga, usado pelo povo Biwite do Gabão em rituais de iniciação que podem durar de 24 a 30 horas seguidas, com doses capazes de provocar visões descritas como reencontros com os próprios ancestrais. A substância foi identificada em 1962 pelo pesquisador Howard Lotsof, que percebeu que ela parecia eliminar os sintomas de abstinência de opioides quase instantaneamente, e por isso hoje a ibogaína é estudada, de forma controversa, como um possível tratamento de choque contra a dependência química, já que parece resetar os circuitos de recompensa ligados ao vício ao agir em receptores de glutamato, serotonina e opioides ao mesmo tempo. O problema é que estudos do pesquisador Kenneth Alper mostraram que a ibogaína pode causar arritmias cardíacas graves, o que já causou mortes registradas em clínicas clandestinas sem qualquer supervisão médica. E se você acha que já viu o alucinógeno mais perigoso da lista, ainda não conhece o N-Bomb, um composto sintético criado em laboratório, quimicamente parecido com a família das feniletilaminas,
mas tão potente que doses do tamanho de um grão de areia já provocam efeito completo. O problema é que a margem entre a dose que causa uma viagem psicodélica e a dose que mata é perigosamente pequena, e como o N-Bomb costuma ser vendido disfarçado de LSD em papéis de bala coloridos, dezenas de adolescentes nos Estados Unidos já morreram por overdose nos últimos anos sem nem saber que estavam usando outra substância. Os casos registrados mostram convulsões, febre alta e parada cardíaca em questão de horas. Não é à toa que agências de saúde ao redor do mundo classificam o N-Bomb como um dos alucinógenos sintéticos mais letais já criados. Agora vamos para a floresta amazônica, onde nasce a ayahuasca, um chá feito da combinação de duas plantas, o cipó Banisteriopsis caapi e a folha Psychotria viridis, usado havia centenas de anos por povos indígenas em rituais espirituais guiados por um pajé. Sozinho, o composto ativo da folha, o DMT, seria destruído pelo próprio estômago antes de fazer efeito, mas o cipó contém substâncias chamadas armalinas, que bloqueiam essa destruição, permitindo que o DMT chegue intacto ao cérebro, uma combinação de plantas tão precisa que intriga cientistas até hoje. A experiência costuma incluir o que os praticantes chamam de purga, vômitos considerados parte essencial da limpeza espiritual do ritual, seguidos de visões recorrentes de cobras, onças e entidades que se repetem entre relatos de pessoas de culturas completamente diferentes. O psiquiatra Rick Strassman, que estudou o DMT a fundo na Universidade do Novo México, documentou justamente essa consistência nos relatos de encontros com entidades durante o efeito. E um estudo publicado em 2019 na revista científica Psychological Medicine, conduzido por Fernanda Palhano Fontes, mostrou que uma única sessão de ayahuasca teve efeito antidepressivo significativo em pacientes com depressão resistente a tratamentos convencionais. Seguindo essa linha mais científica, chegamos aos cogumelos mágicos, cujo composto ativo, a psilocibina, é hoje o alucinógeno mais estudado clinicamente do mundo inteiro. Pesquisadores da Universidade Johns Hopkins, liderados por Roland Griffiths, publicaram estudos usando doses controladas de 25 mg, mostrando que sessões supervisionadas de psilocibina conseguem reduzir sintomas de depressão e ansiedade em pacientes terminais de forma mais rápida e duradoura que antidepressivos tradicionais. O efeito inclui alterações visuais parecidas com as do LSD, porém geralmente mais suaves, além de uma sensação chamada de dissolução do ego, onde a pessoa perde temporariamente a noção de separação entre si mesma e o mundo ao redor, e picos de introspecção tão intensos que muita gente relata mudanças de perspectiva de vida que duram anos depois de uma única experiência. E chegamos à substância mais extrema dessa lista, o veneno do sapo do deserto de Sonora, o Bufo alvarius. Esse sapo produz naturalmente em glândulas na pele uma substância chamada 5-MeO-DMT, que depois de seca e fumado, provoca o que muitos usuários descrevem como a experiência psicodélica mais rápida e mais intensa que existe. O efeito atinge o pico em menos de 1 minuto, dura só 15 a 20 minutos no total, mas costuma incluir sensações de dissolução completa do ego, perda absoluta da noção de tempo e espaço, e o que relatos frequentemente chamam de sensação de morte e renascimento, comprimida em poucos minutos de experiência. E aqui está a virada final. Ao contrário da ayahuasca, que realmente tem centenas de anos de uso indígena documentado, não existe nenhuma evidência histórica sólida de que povos antigos usassem esse sapo em rituais. Pesquisadores já apontaram que essa prática é, na verdade, moderna, criada só a partir dos anos 80, apesar de hoje ser vendida como uma tradição milenar em cerimônias de medicina do sapo ao redor do mundo. E tem um efeito colateral bem real fora do corpo humano. A popularidade repentina da substância levou tanta gente a capturar sapos selvagens para extrair o veneno que a espécie hoje é monitorada de perto por organizações de conservação. De um sapo do deserto que vira, do nada, o alucinógeno mais rápido e mais forte da lista, até um chá amazônico estudado como tratamento para depressão, dá para ver que a linha entre veneno, remédio e ritual espiritual é bem mais fina do que a gente imagina. Qual dessas 8 você já tinha ouvido falar antes
E qual te chocou mais? Deixa nos comentários e já se inscreve no canal para não perder o próximo mergulho em curiosidades que a ciência ainda está tentando explicar.